Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje chegamos ao dia 26 no topo da montanha com Cristo. Estamos avançando rapidamente. Deixa eu só ver que dia foi, 19, dia 20. Hoje é dia 21. Dia 21. Autoorientação. Vocês estão vendo que cada vez mais Jesus vai Tem uma coisa que eu tava ouvindo num curso desses que eu tava fazendo, e o rapaz falou uma coisa que ele tem razão. O Eduardo Müller. Ele falou que Jesus capacita os seus. Ele não pega os capacitados. Ele mesmo capacita os seus. E isso é verdade, né? A gente pode ver durante o nosso percurso quanto a gente se sentiu pobre, pequeno pecador, e o quanto ele vai limpando o que não é nosso, que é do ego em nós, e ele vai nos capacitando durante o caminho, né? Vocês percebem isso? Vocês percebem que ele vai nos capacitando? Que a gente não se achava capaz, né? E por isso que é tão importante a gente se render, que nem que eu falei pra vocês, a primeira vez que eu toquei em um curso em milagres, fora do livro, eu soube que eu ia formar terapeutas em milagres. E aí eu disse, meu Deus, isso é impossível, eu não tenho capacidade pra isso, eu não tenho conhecimento pra isso, eu não tem como fazer um negócio desses, né? Blusa linda, bom dia. Cláudia, é um vestido, ó. Eu tô bem meio cigana, meio mais oriental, assim, mais cigana, indiana. Depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu no sábado. E agora ficou saltada, assim, então não tava assim. Tudo bem. Eu tava falando que Jesus nos capacita, né? Que eu toquei um curso em milagres e eu soube que eu ia formar terapeutas em milagres. E aí eu pensei, né? Meu Deus do céu, eu tinha formações terapêuticas, eu nem tinha atuado ainda, né? Eu nem nunca atendi ninguém assim, né? Paciente mesmo, eu atendi familiares, pessoas assim que tinham pedido uma ajuda, mas nunca tinha tido uma experiência, né? De terapia. Imagine milagres. aí eu disse assim, mas se... E aí eu pensei, nossa, milhões de pessoas estudam esse livro há anos no mundo inteiro. Quem sou eu para ser a pessoa que vai formar terapeutas em teu nome, em milagres? E aí eu pensei que tinha voltado a minha arrogância, porque a Atena, ela é bem arrogante, sabe? E no tempo da faculdade, como ela estuda muito o perfil psicológico de uma Atena, quem conhece um pouco de arquétipo vai entender, a sábia, fazendo um comparativo com Jung, né? Uma mistura de sábia com governante. Porque a Atena, ela é a sábia com a governante. E se voltou essa arrogância de achar que eu sei tudo mais que os outros, mas não tinha como ser arrogância, porque eu nem tinha lido o livro, entende? Eu não tinha nem lido o livro para dizer, entendi tudo, sei tudo, posso formar terapeutas em milagres. Entende? Eu não tinha nem como ser isso, porque eu não tinha lido, eu não tinha nem tirado o plástico. Eu só encostei. E aí não tinha como ser a arrogância da Atena, porque a arrogância da Atena vem do conhecimento que ela tem, da bagagem que ela tem, dos estudos que ela tem, entende? Então nem tinha como ser. Agora eu pensando, mas na hora eu pensei, né? Vai que voltou a minha arrogância, eu já tinha passado pela dissolução dos arquétipos. Mas eu pensei, nossa, então voltou a minha arrogância, né? Voltou aquele jeito de achar que eu sabia mais que meus professores, porque eu estudava muito. E só que agora pensando realmente, a arrogância da Atena está no conhecimento que ela tem, nos estudos que ela faz, né?
E eu não tinha estudado, então não tinha como mesmo ser da Atena. E aí depois disso, eu disse, bom, se não for a minha arrogância e tu quer realmente que eu faça esse trabalho, eu aceito. Tu só me guia, me orienta, me mune de tudo que tu precisar, porque na hora me veio assim que eu ia ser muito julgada, sabe? E eu acho que eu criei aquilo também naquele momento, porque eu ia fazer um trabalho para o mestre. E eu sou historiadora de formação, então eu vi tudo que as igrejas fizeram em nome do mestre e não era em nome do mestre, não era em nome de Deus, sabe? E eu não queria ser uma dessas pessoas que usasse o nome dele sem ter autorização para fazer isso, que fizesse um trabalho que não foi orientado por ele, porque daqui a pouco pode ser alguns espíritos obsessores, pode ser, né? Pode ser tanta coisa. E tu achar que tá trabalhando para Deus e não tá. Às vezes pode acontecer, sabe? De você ser enganado, de você ser ludibriado. E eu fiquei com esse medo porque eu conheço a história. Conheço mesmo e conheço a intenção deles em fazer, né? De tanto estudar, a gente já conhece. E eu não queria ser mais uma pessoa dessas. Então eu pedi para ele me guiar e me dar as ferramentas e me munir, me orientar. E eu fui bem sincera com ele. Eu disse, eu não tenho a menor ideia de como é que se faz uma coisa dessas. Não tenho a menor ideia. Um vislumbre eu não tenho de como é que é. Mas eu me rendi e aceitei. Então eu comecei os estudos pelo manual dos professores, que eu já tinha recebido da minha irmã. Que ela disse que o que eu estava falando era exatamente as palavras de Jesus no manual dos professores de um curso em milagres. Aí eu disse, meu Deus, se as minhas palavras são as mesmas das dele, se eu penso como ele, é porque realmente foi Jesus que escreveu um curso em milagres. Porque é compartilhado, a minha mente então é compartilhada com a dele, né? E aí eu comecei a estudar pelo manual dos professores, estudei todo o manual. Depois fui para o livro-texto, fiquei 1 ano estudando livro-texto várias e várias e várias vezes. E depois eu comecei os exercícios que eu achava que eu não precisava fazer, porque eu já tinha entendido tudo. Aí tinha um pouco da arrogância da Atena, né? Mas eu disse assim, ó, independentemente de eu achar que eu já entendi tudo, eu vou fazer os exercícios. E eu fiz, e eu não tinha entendido tudo. Por isso que eu te digo assim, ó, tem pessoas que vêm aqui para esses 40 dias e dizem, não, porque eu já entendi, já fiz. Faz de novo, tu não fez. Porque se tu tivesse feito, a tua vida seria uma vida de paz e plenitude. Se a tua vida não é uma vida de paz e plenitude, é porque tu não fez cheque em nada. Volta pro fim da fila, seja humilde. Deu para entender? É isso que é humildade. E quando tu chegar lá, e quando tu despertar, humildade é dizer, eu sou o Cristo. Eu sou o filho do meu Pai. Eu falo em nome do meu Pai. Porque você vai ter autoridade para falar isso. E isso é humildade. Porque você vai confiar mais no julgamento de Deus sobre você, que diz, meu filho é puro e santo como eu mesmo, do que no seu de que você é o pobre pequeno pecador. Deu para vocês entenderem? E isso é humildade. Eu vim aqui dizer, eu conheço o pensar e sentir do meu Pai, é humildade. Porque o meu ego queria dizer, não, né? Tá tudo certo como tá, deixa eu viver minha vida, fazer meus negócios, cuidar da minha família. E é isso. Por que eu vou lá aparecer para um monte de gente que vai ficar me julgando, vai ficar me condenando, vai ficar duvidando e ainda daqui a pouco me achando louca? Para que eu preciso desse julgamento? Para quê?
Pra quê? Eu realmente não preciso. Mas você me chamou aqui. E eu vim. Você fez pedido pro Cristo. Por ajuda, por orientação. E Ele me enviou para resgatar o filho dele, que quer voltar para casa. Eu vim resgatar quem quer voltar para casa. Eu vim avisar que o papai tá chamando, que acabou a brincadeira do parquinho, que chegou a hora de voltar para a realidade. Entende? É só isso. Só voltemos para casa. Quando a gente entender que todo esse mundo aqui, eu tô acenando para vocês, tá? Que todo esse mundo aqui, ele não tem sentido nenhum. E o único sentido e a única coisa que dá sentido para tudo isso aqui é você ajudar o teu irmão. Sabe, eu vejo pessoas, gente. Inclusive ontem eu tive uma discussão com um familiar que eu amo, que acha que as pessoas têm que fazer as coisas para ele, que Deus tem que resolver as coisas para ele. Mas a gente precisa entender que o mundo aqui físico, não a realidade, estamos falando do mundo, ele é organizado a partir de leis justas. Então, e Deus só tem uma lei, a de Deus é só uma: dar é receber. Dar é receber. Quanto você ajudou os filhos de Deus? Quanto você fez de caridade? Quanto você se perdoou, se limpou, se trabalhou? O quanto você estuda? O quanto você se rende? Olha, eu tô recebendo fogos. O quanto você se ajuda? O quanto você ajuda o próximo? O quanto você sente de amor dentro de você? Numa escala de 0 a 100. Quanto de amor você sente dentro de você? Amor puro, amor incondicional? Quanto você sente de satisfação interna? Qual é o tamanho da tua autoestima? E eu não estou falando autoestima de físico, do corpo, que é uma roupa. O corpo é uma roupa. Eu estou falando de autoestima, de você saber quem você é e você aplicar no mundo quem você é. Você aplica no mundo quem você é? Você aplica? Você é quem você sente dentro do seu coração que você é? Porque você sabe de onde que vem a angústia e a agonia? A angústia e a agonia vem de você saber que você é uma coisa, você sentir que você é uma coisa e você manifestar outra. É dali que vem os problemas, todos os problemas. Em todos os níveis e dimensões, e em todos os degraus de Maslow, e em todos os degraus de... Uma amiga minha fala Hamson, de Hawkins. O único problema é você saber, dentro de você, se você está satisfeito com quem você é e com quem você expressa no mundo. Você tá? Porque se você não tá, você não tem autoestima. Você não tem autoamor. Então, nesses casos, cada vez mais se perdoe e faça caridade em amor. Porque você vai receber instantaneamente hormônios de bem-estar, dopamina, serotonina, entre outros. E recebendo isso, você se sente merecedor de receber e você recebe. Entende? Você não está pronto. Mas você já é o realizado. Só não está consciente de que é. E precisa ser humilde de olhar para a tua vida com verdade e ver os resultados que tu tá vendo e dizer, olha, eu realmente não estou manifestando quem eu sou. Eu sinto muito.
Como é que eu vou receber o que eu quero do universo se eu não estou dando o que eu acho que eu poderia dar? Se Deus só tem uma lei que dar é receber, o quanto tu tá dando, o quanto tu tá fazendo pro universo para receber? Deus tá te devendo ou tu tá devendo para Deus? Porque Ele é justo. Ele equilibra a balança. É que nem diz o professor Hélio Couto, Mahatma Gandhi, quantos libertou da escravidão? Quanto que Deus deve para ele? Aí bota o cara no outro planeta, ele faz mais ainda. Aí Deus está sempre devendo para ele. E ele não faz isso para receber nada. Entende o que eu quero dizer? Deus está te devendo ou tu está devendo para ele? Para conseguir aquilo que tu quer, para realizar os teus desejos, para resolver a tua vida no mundo mesmo. Tô falando de mundo agora. Você tá em débito ou em crédito com Deus? É simples, é uma pergunta muito simples. Você estuda no limite das suas forças? Você ajuda todos que estão ao seu redor e além? Você se expõe? Você ajuda mesmo de verdade? A vida das pessoas, de quantas pessoas no mundo a vida é melhor porque você existe? De 5, de 10 ou de nenhuma? Nem a sua é boa porque você existe. Entende? É um questionamento que a gente precisa se fazer. A minha vida é algo que alguém no mundo agradece pela minha existência? Quantas pessoas? O Pai agradece por eu estar aqui fazendo esse trabalho? O Pai agradece por eu ter abrido mão, entre aspas, da encarnação de Ana Long para viver a encarnação dele? Para representá-lo? Para resgatar o filho dele? Ele me agradece pelo trabalho que eu realizo? Ele está satisfeito comigo? Eu estou satisfeito comigo? Com o trabalho que eu venho realizando? Gente, hoje eu ganhei fogos 2 vezes. Que legal. Entende o que eu quero dizer? De quantas pessoas, de quantos filhos de Deus, o quanto você colabora emocionalmente. Sabe que só se você for feliz, você já colabora com milhões de pessoas no mundo. Só sendo feliz. Você é feliz? Porque só sendo feliz, a tua simples existência eleva a vibração do planeta. Já está trabalhando pro Pai e nem sabe. Porque está trabalhando pro filho dele. Porque trabalhar pro Pai é trabalhar pro filho. Eu precisava trazer a consciência, essa consciência, que hoje fique de Ana Long do que eu recebi essa semana, principalmente ontem, que a gente pare de olhar para o nosso próprio umbigo e comece a pensar: eu devo para Deus ou Ele me deve? O que eu quero já está pago ou eu ainda preciso fazer coisas para pagar? Ajudar mais pessoas, ser uma pessoa melhor? Para quantas pessoas no mundo a minha vida faz diferença e para quantas pessoas no mundo eu sirvo? A pessoa acorda de manhã e diz: nossa, que legal, a Ana existe, minha vida é muito legal porque ela existe. A Joana, a Maria, a Lúcia, o Paulo, o João. A tua vida é muito melhor. A vida de quantas pessoas é melhor porque você existe? Porque essa é a moeda de troca do Pai. Primeiro a sua vida tem que ser boa. Porque se tu não emana felicidade, tu emana falta, tu emana escassez, tu tá contribuindo com o quê? Para baixar a vibração do planeta.
Então, eu já disse aqui várias dicas. Ajudar o próximo, tu recebe hormônios de bem-estar. Se tu não consegue contigo mesmo, sozinho, ajuda. Em 2000 e alguma coisa, eu senti uma vontade muito grande de fazer caridade. Muito, muito, muito grande. Eu tinha aberto a imobiliária. Eu tinha dinheiro. Eu tinha um bom relacionamento. E eu senti um desejo profundo de fazer caridade. Eu fui procurar uma instituição que era responsável por fazer os testes psicológicos nas pessoas, né? E colocarem cada uma numa casa, ou de criança, ou numa escola, ou de idoso, em cada lugar, né? E eu cheguei lá para fazer caridade, né? Fiz os testes e tudo mais, fiz um negócio lá. E eu queria ajudar. Mas eu tinha imobiliária e eu trabalhava o dia inteiro. E eles olharam meu currículo de professora e eles queriam que eu desse aula para umas crianças 3 tardes por semana, por um ano inteiro, da 1h30 às 5h. E a minha vida, o meu telefone, gente, se eu saísse da imobiliária por 1 hora, eu tinha mais de 20 ligações. Na época a gente não se mandava tanto WhatsApp, a gente se ligava para resolver as coisas, né? Eu tinha mais de 20 ligações em 1 hora fora da imobiliária. À noite era 8h30 da noite, a hora que eu ia para academia, que eu ia correr para me desestressar um pouco. Eu voltava, tinha 20, 25 ligações de noite. Sabe? Como é que eu ia sair para ficar 3 tardes por semana por 1 ano sem poder, tipo, assinar um contrato, porque era os corretores que marcavam, né? Sem poder fazer nada. Naquelas 3 tardes o dia inteiro, por 1 ano. Porque se tu assume o compromisso no começo do ano, tu tem que ir até o fim do ano, pelo menos, né? E aí eu disse, me ponham em outra coisa para fazer, eu posso ir fazer outra coisa, não me ponham num negócio assim que eu gostaria realmente de ajudar, mas eu realmente não posso, eu vivo disso, é o meu trabalho, né? Eu não posso... Oi, amor, bom dia. Que cheirosa. Vai lá deitar um pouquinho no sofá. Tu quer uma cobertinha, mas tá calor hoje, né? Tá bom. Entende? E aí eu acabei não fazendo nada, porque eles só queriam que eu fosse a professora daqueles alunos e tal. Se eu tivesse ido, gente, pode ter certeza que eu não teria passado por nenhuma dificuldade no ano seguinte na imobiliária. E eu passei. Porque eu comecei inconscientemente a sentir muita culpa de saber que aquelas crianças precisavam. Eu podia dar 2 disciplinas ainda, né? Porque eu tinha formação em História e eu tinha um mestrado também, que é em Letras. Eles queriam que eu desse aula de português, só que eu nem sabia dar aula de português, entende? Eu ia ter que estudar muito para poder dar aula, não é chegar lá e dar aula, porque eu tenho mestrado, eu não tenho formação em português, né? Claro que eu poderia dar uma aula, claro, gente, claro que eu poderia, entendeu? Mas eu pensei que eu não ia dar conta de fazer isso, de assumir esse compromisso, que os meus corretores iam achar que eu tô largando a imobiliária, porque o ser humano tem muito isso, né? Se tu tira férias, tu já tá largando. Aqui no Sul, em Caxias, a gente tem uma consciência voltada pro trabalho. Quem não trabalha, não presta. E quem não trabalha muito não presta, sabe? É assim. Acho que eu vou fechar melhor a porta lá pra evitar. Vou aproveitar pra botar fora o meu cafezinho. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Então, eu não fiz aquilo. Só que no ano seguinte, eu tive muita dificuldade financeira na imobiliária e eu tinha um dinheiro meu, né? Dos anos de trabalho, eu tinha dinheiro, né? E eu gastei todas as minhas reservas naquele ano, porque em nenhum mês eu consegui receber o suficiente para pagar as contas da imobiliária e as minhas, né? Porque a imobiliária tinha que me pagar, eu sou funcionária dela também. Então, durante 1 ano, eu gastei quase todo o meu dinheiro.
tudo que eu tinha de reserva. Isso que naquele ano eu tinha comprado apartamento também, então tinha as despesas de mobiliar e de sustentar o apartamento, enfim, né? Então eu tinha essas despesas pessoais do apartamento, carro, né, e tudo mais. E ainda tinha as despesas da imobiliária e eu precisei pegar o meu dinheiro do meu trabalho de anos para pagar as contas da imobiliária. E talvez se eu tivesse ficado aquele ano ajudando as crianças, e talvez não, eu vou dizer para vocês com 100% de certeza, que se eu tivesse ajudado o Filho de Deus que precisava de mim naquele momento, que eram essas crianças, se eu tivesse feito essa escolha, tivesse ido lá e ajudado essas crianças nas 3 tardes, pode ter certeza que eu ia fechar negócio na imobiliária até de madrugada. O cliente ia me ligar, ó, sonhei que eu tenho que fechar o negócio amanhã de manhã, eu tô passando aí para assinar. As minhas mensagens que eu ia receber iam ser assim. Pode ter certeza. E eu 3 tardes por semana, por 1 ano, todas as tardes lá ajudando as crianças. Porque muito mais do que com português, eu sabia gerir equipe. Né? Eu já tinha feito cursos de coaching, eu já trabalhava com isso na minha imobiliária. Né? Eu atendia os meus corretores para eles venderem mais. Né? E eu não cedia ao pai. E eu já tinha sido chamada para isso, tu vê, né? Só que como eles acabaram me botando num negócio que era muito comprometido, tipo, eu queria 1, 2 horas por semana fora do expediente, era o que eu queria. E o que eles queriam que eu fosse de qualquer jeito, não precisa, as crianças precisam. E eu não enxerguei isso, né? E eu podia ter feito isso, gente, podia. E não fiz. Então, talvez eu não tivesse passado por nenhum sofrimento se eu tivesse me rendendo. Olha só, já são quase 7 horas, é bem curtinho aqui a autoorientação, mas eu já vou ir pra lá. Só preciso finalizar uma coisa aqui pra vocês. A gente precisa entender como é o universo. Quem é Deus? Se a gente entender quem é Deus, como é o universo e quem a gente é, não vai ter erro. Não vai ter problema. Agora você tem que estar autoconsciente da realidade, daquilo que você faz, daquilo que você tem para receber. Porque o mundo é justo. Deus é justo e ele só tem uma lei. A gente nunca vai poder dizer que Deus é injusto, porque ele só tem uma lei: dar é receber. Essa semana eu coloquei entraram umas pessoas na minha consciência, né? Que eu acho que até já contei pra vocês, que foi daquele curso, o Robson Pinheiro falou de um atendimento que ele fez de um psicopata lá, que espancava a mulher. E a dor que eu senti maior não foi a dele. O ódio. Foi o dela. O ódio que essa mulher sentia dele, de Deus, de tudo. Eu fiquei dias sentindo o sentir dela. E só ontem à noite eu consegui realmente limpar isso. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a qualquer momento essa mulher podia ter pegado os filhos, saído daquela casa e ir pra qualquer lugar do universo. Entende? Se ela não queria denunciar ele, tudo bem, mas ela podia ter denunciado, entregado pra polícia e se sumido. Ou simplesmente só se sumir. A qualquer momento ela podia ter feito isso. E ela escolheu ficar lá. Por medo, por pressão, por tudo aquilo que ele botava, sim. Mas tu entende por que o nosso trabalho é tão necessário, povo? Porque a mulher nem enxerga que ela pode a qualquer momento sair de lá. E aí ela acusa Deus, acusa ele, acusa todo mundo. Se sente, pensa como ela se sentia toda semana. Sendo espancada.
por anos. O que eu quero te dizer, eu não quero que fique essa memória em ti, até porque eu já limpei, tá? Então só te perdoa, faz um Ho'oponopono aí e não deixa isso na tua consciência. Limpa. Não finge que não tá. Sentiu, pensou, limpa, tá? É teu, porque é tudo compartilhado. Eu só tô te dizendo isso para te entender que a qualquer momento a gente tem o livre-arbítrio de escolher de novo. Se a tua vida tá uma desgraceira, tá horror, a qualquer momento tu pode escolher pegar tuas coisas, teus filhos, sair da cidade, arrumar um outro emprego e trabalhar em outro lugar e morar em outro lugar. Sabe? Todos nós somos preparados para viver 1000 vidas e todos vivem apenas uma. Eu lembro dessas palavras de Clifford Geertz, num livro dessa grossura que eu demorei dias e dias para ler, que eu fui fazer um concurso para professora do município e eu não consegui ler mais nada, não consegui estudar mais nada porque eu só queria ler aquele livro. E eu só li ele. E naturalmente eu não passei no concurso, né? Ainda bem. Porque eu acho que foi para que eu lesse aquele livro, para que eu não fizesse mais nada, não pensasse em mais nada, para que eu não passasse no concurso. Mas tu entende o que eu quero dizer? Foi logo que eu me formei. E aquelas palavras dele nunca mais saíram de mim. E eu lembro que eu tava no avião lendo, eu tava fazendo uma viagem, tava de férias. Né? Eu tava no avião e eu não conseguia parar de ler. Um monte de gente lá no Nordeste, um lugar lindo. E eu aqui, ó, não tirava não conseguia parar de ler. E era um livro difícil, não era um livro fácil, né? E ele dizia isso, que se você pegar uma criança e ela é indígena e colocar em Nova York, ela for criada como um nova-iorquino, ela vai ser um nova-iorquino perfeito. Ela nunca nem vai lembrar que existe um mundo indígena. E a mesma coisa, tu pegar um nova-iorquino e colocar no meio do mato, sem acesso nenhum a nenhuma tecnologia, nada, vai ser criado como um indígena perfeito, sem nenhuma restrição. Tem vários filmes que falam disso, infantis, né? E é verdade, gente, tem muita inteligência nesses filmes. Esses filmes infantis precisam ser assistidos milhões de vezes por nós adultos. Eles têm uma sabedoria que vocês não têm noção. São todos arquetípicos. Vamos começar, então, a auto-orientação. Mas eu precisava falar isso para vocês porque foi me pedido com muita intensidade que quase me derrubou. De tão tamanha essa intensidade que se a gente não entender a premissa principal de que dar é receber, a gente não entendeu nada. Auto-orientação. Foi dito a ti que tu és a fonte e o poder de chegar a conhecer e a tornar conhecido. Portanto, naturalmente, se deduz que és capaz de orientar a ti mesmo. Falemos por um momento do conceito de orientação. Quando buscavas orientação, buscavas porque não sabias. Buscavas externamente porque não conhecias uma fonte de orientação interna. Tem sido orientado por professores, mentores e líderes de todos os tipos, através de palavras faladas ou escritas, através de diálogo, através de exemplos. Se soubesses que terias buscado orientação, se soubesses, não teria buscado orientação. Por isso, é provável que tua ideia de orientação gire em torno desse conceito de desconhecido. Agora falemos por um momento do ser como guia. Do ser com letra maiúscula, ou seja, o teu ser como guia. Isso simplesmente significa que recorres ao ser como a fonte de chegar a conhecer o desconhecido. Embora simples, essa ideia pode ser expandida. Um guia mostra o caminho, cria movimento, dá direção. O ser também pode fazer essas coisas, se lhe for permitido. O ser irá guiar-te se permitires.
Teu ser te conduzirá montanha abaixo e pelos vales do nível do solo. Não há outro guia, somos um só ser. Tu podes confiar em teu ser, confiarás nele? Ao cuidar de teu jardim, desenvolverás essa confiança e te prepararás para descer ao nível do solo. Podes considerar tua auto-orientação como uma bússola interna. Não necessariamente saberá a resposta no momento em que cada resposta é buscada. Mas, se a bússola interna recebe atenção, te mostrará o caminho para o conhecimento. Essa transição alquímica, viu, gente? Eu disse para vocês que tudo é alquimia, física quântica e Jesus é tudo a mesma coisa, eu falei para vocês. Por isso que quando eu estava fazendo esses estudos, me veio toda a alquimia pronta. Assim como veio para Jung, veio para mim, sabe? Só que de uma forma mais simples, né? Porque o grau de erudição dele é muito mais alto. Essa transição alquímica, essa passagem do conhecimento ao conhecimento, esse momento em que o desconhecido se torna conhecido dentro do ser, é o nascimento da criação. Então, o nascimento da criação é quando o desconhecido se torna conhecido dentro de ti. Olha que massa isso. É a culminação de tudo que veio antes, o todo de tudo realizado em um único batimento do coração, um único instante de conhecimento. Isso é o ser único conhecendo a si mesmo. Não é um conhecimento que chega com uma grande ahá! Mas um conhecimento que vem com a admiração da reverência. Criador e criatura são um só, e a volta ao lar que se experimenta é a volta ao lar da união. A auto-orientação é o propulsor, o combustível para que o ser único conheça a si mesmo. Estás pronto para assim ser conhecido. Por isso que o professor Hélio Couto também não me deixa fazer mais nenhum pedido, né? Eu acho muito massa. Ele me fala 2 palavras, eu já entendo tudo. Não. Se tu quiser anotar em algum lugar, tu anota, mas tu não precisa de nenhum pedido. Então tá bom. Só confia na tua intuição. Eu digo, sim, senhor. Mestre. Discípula tá aqui. Né? Só que nós somos discípulos de nós mesmos. Eu queria muito, muito um professor. Eu queria muito, vocês não têm noção de como eu queria. E nunca me foi dado um professor, sabe? No meu caminho, assim, claro que tinha as palestras do professor Hélio Couto, claro que eu fiz a ressonância, né? Mas eu queria muito um professor, assim, tipo, pra eu ir lá e fazer que nem vocês fazem, sabe? Me mandar umas mensagens, dizer, e aí, olha isso que aconteceu, olha aquilo que aconteceu, sabe? Gente, eu queria muito isso, muito, 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 muito mesmo. Eu lembro enquanto eu tava lá na noite escura, ou quando acontecia qualquer coisa, assim, que eu oscilava, e eu dizia, olha, eu tô sentindo o teu abraço aqui, eu sei que eu fiz a coisa certa, mas eu queria muito alguém humano que entendesse o que eu falo. Não precisa concordar, só precisa entender, porque as pessoas nem entendem o que eu falo. É tão óbvio e ninguém nem entende. As pessoas não conseguiam nem entender o que eu falava. Como é que eu percebia? Pelas respostas. Pelas respostas. Por isso que eu consigo observar quando eu falo com vocês, quando eu vejo as reações de vocês, quando eu observo se vocês entenderam ou não entenderam. Pela resposta. Não é um julgamento, é uma observação. Eu sempre fui muito observadora. Até um dia alguém disse, ai, nossa, tu é autodidata. Porque tu observa e aprende. É verdade, eu sempre fui assim desde pequena. Eu observo, eu vejo o que dá certo, o que não dá certo, e vejo que aquilo que dá certo, e aí eu faço aquilo que dá certo. Né? Mas eu demoro mais para aprender, né? Eu demoro mais. Porque às vezes se tu tem um orientador, se tu recebe uma orientação, melhora. É mais rápido. É mais rápido.
do que tu ter que ir lá e reinventar a roda, entende? Porque eu tinha esse costume, eu recebi vários xingando a minha professora no mestrado. Ela disse, Ana, tu tá chegando a essas conclusões que os grandes pensadores já chegaram. Então, assim, tu não precisa fazer isso. A roda já foi inventada. Tu só pega a roda e bota no teu carro. E aí eu entendi o que ela tá dizendo, porque aquilo lá já foi pensado, já foi escrito, já foi deliberado. Claro que eu tava chegando por minha conta própria, né? O conhecimento se fez dentro de mim. Mas se já foi feito, se já foi coisado, se já foi pensado, só pega e bota no teu carro. E aí eu achei aquilo tão prático, porque poupa tempo, né? Um professor poupa tempo, e é isso que a gente quer, poupar tempo. Só que nesse momento, Jesus está nos pedindo para fazer justamente ao contrário. O ser dentro de ti é o teu professor. Então, Ana Long vai te orientar, vai te ajudar, vai te trazer esse conhecimento. Ele mesmo fez isso aqui. Ele está sendo nosso professor aqui, não tá? Ele mesmo fez isso que eu faço. No entanto, ele só tá fazendo isso para te ver que tu já é o realizado. É aquilo que eu disse, tu já é o filho de Deus. Tu já é tudo que tu precisa te tornar. Tu só não sabe conscientemente disso. Mas o fato de tu saber ou não saber não faz com que isso seja diferente. E não vai ter um negócio tipo assim, ahá! Né? Ontem até eu tava conversando com a minha irmã sobre isso, né? Ela achou que ia ter um boom ahá. Não tem um boom ahá. É você mesmo experimentando Deus em você e através de você. Você vai ver que aquilo que era importante para você não é mais, que a tua forma de pensar não é mais a mesma, que consequentemente a tua forma de agir também muda. Né? Ontem assisti o filme Quarto de Guerra, recomendo, lindo. Filme Avatar mostra também. Eu assisti o Avatar e eu não entendia nada. Eu vou ter que assistir todos esses filmes. Assim que eu puder, eu assisto. Tu tá varrendo a casa? Obrigada. Precisa da pazinha. Pega lá então, não tá lá? Mas eu não consigo varrer sozinha. Tá, eu já vou lá então. Dá um beijo aqui pra titia. Tchau. Tchau, gente. Deu pra entender o que ele tá pedindo pra você confiar no ser. O ser tá dentro de você. Filha, põe a vassoura um pouco mais pra lá, né? Não precisa aparecer com a vassoura no vídeo. Confia no ser. O ser tá dentro de ti. O ser é quem tu é, tá? Expressa quem tu é. Vive quem tu é. Seja quem tu realmente é, tá? Beijo, amo vocês. A gente se vê amanhã. E assistam esses filmes mesmo, ó. A Qatar mostra que o ser humano vira o ser azul e o melhor guerreiro. Eu não vi o filme, até vou ver. Eu não sei nem como é que faz o print aqui enquanto eu tô gravando pra fazer. Depois passa pra nós lá, tá? Beijo, gente. Tudo de bom, tá?